palavra do Senhor. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Dentro desse tema, meus queridos, queria despertá-los a refletir sobre perseverança, sobre fidelidade e sobre recompensa eterna. Muitos começam até bem a sua trajetória, mas nem todos terminam bem. Começar é importante. Obrigado, querido. Porém, terminar bem é essencial na vida do cristão. O apóstolo Paulo, ele escreve essas palavras, não no auge do seu ministério, mas ele escreve no fim de sua vida. Envelhecido, mas consciente de que a sua jornada estava chegando ao fim. Ainda assim, suas palavras não são palavras de derrota, mas palavras de convicção. Paulo, ele não diz que ele foi uma pessoa perfeita, mas ele descreve que foi uma pessoa fiel. Ele não fala do sucesso humano, mas ele fala sobre uma perseverança espiritual. Em poucas frases, o apóstolo nos ensina a como viver de modo que nós possamos olhar para trás sem arrependimento, mas também olhar para frente com esperança de vida eterna. Quem foi o apóstolo Paulo? Conhecido também como Saulo. Algumas pessoas acreditam que o nome dele foi trocado no caminho de Damasco. Na verdade, Saulo era chamado pelos romanos, Paulo conhecido no meio dos gregos. Por curiosidade, para quem não sabe, vem do hebraico Saul. Então, Saul, Saulo, Paulo é o mesmo nome, a mesma pessoa. Ele é formado em Jerusalém pelo maior rabino judaico, conhecido como Gamaliel, uma pessoa que participou do Sinédrio. E durante a tua trajetória de Sinédrio, dedicou a sua vida a perseguir os cristãos, sem saber literalmente de que povo se tratava, acreditando ser uma seita, aquela seita famosa do Nazareno. Todos conhecem a sua história. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com o próprio Jesus Cristo, e a partir daquele momento, desse encontro, ele de perseguidor começa a ser perseguido pela causa do Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Ali a sua trajetória de vida cristã começa, e a palavra vai nos mostrar que ele viaja por muitos lugares, muitas nações, anunciando que Jesus Cristo é aquele que veio, que morreu e nos prometeu levar para um lugar de glória. Assim é toda a tua trajetória. E no meio desta trajetória, Paulo passa por diversas situações. E quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo, foi a última carta que esse homem escreve nos relatos bíblicos. E ele lança nesse versículo uma frase maravilhosa. Primeiro, combati o bom combate. Paulo, ele reconhece que a fé, ela envolve confronto. A vida cristã nunca foi e nunca será passiva. Nós estamos vivendo uma batalha. Que tipo de batalha? Batalha contra o pecado, batalha contra o desânimo, batalha contra pressões que enfrentamos em nossas vidas, batalhas sobre tentações, sobre várias coisas que vêm sobre nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo chegava a declarar: quando penso em fazer o bem, muitas vezes o mal já estou praticando. Ele sabe que a luta, esse bom combate, ele está levando a ele a uma mudança total de vida, a um alvo estabelecido por Jesus Cristo. E como que é ter em nossos pensamentos, encarar ele e dizer assim: olha, é um bom combate. Combate geralmente nós podemos dizer que é bom.
Quando vem à nossa mente a palavra combate, o que nós imaginamos? Imaginamos lutas, guerras, situações de adversidades. Então, como entender que esse combate pode ser dito por bom? O apóstolo Paulo, ele sabe que existe uma disposição para lutar até ao fim. Então, o combate é bom porque vale a pena, porque não é simplesmente uma luta vazia, mas uma batalha que nos leva a um propósito eterno, nos leva a viver a salvação, nos leva a nos encontrar com Jesus Cristo. Por isso ele o chama de bom, porque está capacitando, está moldando a tua vida. Muitas vezes este homem foi perseguido, açoitado. Quantos naufrágios esse homem viveu? E ele mesmo dizia: olha, quando eu me sinto fraco, quando eu vou me enfraquecendo, o Senhor me faz forte, o Senhor segura em minhas mãos. O Senhor nos fortalece a cada dia, nos coloca de pé. O homem que viveu tantas pressões, com espinho em sua carne, ele chegou a dizer: olha, eu trago sobre o meu corpo as marcas de Cristo, por viver e pregar este evangelho. Por isso não é uma luta vazia. Não há nada que vale a pena viver, se não valer a pena morrer por esta causa. Se você realmente acredita que vale a pena viver pelo evangelho, também precisa acreditar que nos dias de maior adversidade, se precisar chegar a este momento, que você possa crer que estaremos morrendo e nos encontrando com Cristo. Não há outro caminho. Quem foge da luta nunca experimenta a vitória. Fugir da luta simplesmente significa negar que um dia nós seremos mais que vencedores, porque assim Cristo Jesus prometeu sobre a mim e sobre a tua vida. Paulo, ele não escolhe o caminho mais fácil, ele não escolhe os caminhos que ele quer seguir, ele escolhe o caminho certo, o caminho que Jesus trilhou para a vida dele. Assim deve ser na minha e na sua vida. Terminar bem começa com a decisão de nunca, jamais desistir de nossas lutas. O que nós temos enfrentado? Como nós temos vivido diante desta vida? Como que nós encaramos as nossas lutas? Será que podemos olhar assim como o apóstolo Paulo e dizer: olha, eu tenho combatido o bom combate, esse combate tem moldado o meu caráter, esse combate tem me feito enxergar que existe um alvo, um lugar a ser trilhado e vencido. Eu preciso chegar lá, você precisa chegar lá. Logo em seguida, Paulo também lança uma outra frase: acabei a carreira, combati o bom combate, terminei a minha carreira. A carreira aponta para um caminho definido por Deus. Nós temos uma carreira a seguir. Cada um de nós temos um chamado, um plano específico que saiu do coração de Deus. É muito lindo. Já falei aqui em outras mensagens, quando nós apresentamos a Deus os nossos sonhos, os nossos desejos. Mais lindo ainda quando nós conseguimos ouvir e deixar que Deus age em nossas vidas através dos sonhos que Ele teve para mim e para você. Deus tem um plano na vida de cada um. Deus tem e sonha com a tua vida em seu ministério. Paulo, ele sabe o caminho que Deus está trilhando para ele. E ele não correu ao acaso. Ele sabia que havia um chamado e um percurso estabelecido pelo Senhor. Quantos, infelizmente, param no meio do caminho, porque não compreendem qual é o real chamado de Deus sobre nossas vidas. Por que Deus morreu por nós na cruz do Calvário? Por que Deus entregou Jesus na cruz por nós? Porque Deus tinha um plano redentor. Bruno pregou aqui semana passada sobre isso, falando sobre o plano de Deus, sobre a salvação. Deus não envia Jesus para morrer por mim e por você, para que a gente possa simplesmente ter uma caminhada boa e uma vida de uma estadia perfeita nessa terra.
Deus tem planos eternos para mim e para você. Deus, Ele nos olha, nos imagina na sua eternidade. Não estou dizendo que não podemos sonhar e tentar construir coisas aqui nesta vida, nesta terra. Mas o próprio Jesus diz, olha, em primeiro lugar é o meu reino. Em primeiro lugar é a minha vontade. O plano real de Deus, desde a fundação do mundo, é a salvação da humanidade. Não há outro plano maior do que esse. Quantas pessoas não compreendem que nós temos uma morada eterna e se pegam apenas nas coisas celestiais e começam a tua caminhada bem, começam vivendo bem, mas não suportam as lutas, não suportam as tentações, não são preparadas para isso e param no meio do caminho. E chegar diante do que o apóstolo diz, olha, acabei a carreira. Às vezes não compreendemos os caminhos que o Senhor nos faz trilhar. Não conseguimos compreender o porquê de ter que passar por este vale, o porquê de ter que andar por este caminho. Mas a Bíblia fala que o justo vive pela fé. E se o Senhor nos trilha, se Ele nos faz andar por esses caminhos, pela nossa fé nós devemos obedecer, confiar e caminhar. Continuar a nossa jornada. Pode ser frustrante, talvez para alguns de vocês, o que eu vou falar agora. Mas Deus não prometeu que nós sentiríamos a presença dEle em todas as reuniões, em todos os cultos, em todos os momentos. Como assim, pastor? A Bíblia fala que nós devemos aprender a viver com maturidade cristã. Fé não é emoção constante. A fé não se mede por aquilo que eu sinto. Se eu quiser acreditar que fé é um sentimento, que fé é emoção, no dia que eu mais estiver abalado, no dia que eu estiver de luto, Deus não se fará presente na minha vida. A palavra garante que o justo vive pela fé. Se eu quiser que a minha vida seja guiada por sentimentos, eu posso muitas vezes me enganar, mas a minha fé tem que ser madura e firmada em Jesus Cristo. Mesmo nos dias de angústia, naqueles dias que o Senhor não está falando ao meu coração, mesmo nos momentos de silêncio de Deus, eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele é na minha vida. E eu vou continuar a minha caminhada, eu vou continuar a minha jornada. Deus também trabalha através do silêncio. A minha fé precisa ser madura. Quantas pessoas se perdem no meio do caminho porque, Deus não falou comigo hoje, e joga a responsabilidade para o culto. Olha, o culto estava frio, estava fraco. Não, Deus está trabalhando, Ele está contigo todos os dias. A promessa dEle é viva, é fiel. Mesmo que eu não sinta, eu creio, Ele está aqui. Ele está trabalhando sobre minha vida. Eu vou prosseguir, eu vou continuar a jornada, o caminho proposto por Deus. O que o Senhor prometeu foi fidelidade. A fé é confiar, mesmo quando eu não sinto nada. Eu sei que o Senhor está comigo, e é apenas um momento da minha vida. Não é Ele, sou eu. Mas Ele é fiel. Ele prometeu estar comigo. Terminar exige constância. A caminhada cristã não é de velocidade, meus queridos. Imagine se aquela corrida de 100 metros rasos, aonde o corredor sai naquele pique e quer chegar lá na frente. A caminhada cristã nunca será de velocidade, mas é uma maratona de resistência. Você precisa resistir.
você precisa encarar os dias maus, precisa saber que o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. As pessoas que saem correndo num tiro rápido, às vezes não têm fôlego para chegar no final. Me faz lembrar, olhando aqui para o Bruno e para o Rafael, eles vão matar isso aqui a pau do que eu estou falando agora. Eu imaginei o time de vocês aí, né? Que dá aquela tirada rápida, chega ali na frente, do nada, está lá embaixo. Não teve resistência para chegar até o fim. Isso faz parte da maratona da vida cristã. Muitas pessoas são dessa forma, irmãos. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas correm rápido no início, mas poucos mantêm o ritmo até o fim. A questão é, está conseguindo manter o ritmo? Está difícil. Como que Jesus nos alivia, dizendo, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Meus queridos, quem prometeu riqueza, vida fácil e todas as mordomias por adoração não foi Jesus Cristo, foi Satanás. A oferta dele está na tua frente, da mesma forma que está a oferta de Jesus Cristo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e me siga. Quer vir após mim? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguirem, maltratarem, maldizerem. Sabe por quê? Porque é grande o vosso galardão no céu. Essa é a proposta do reino. O cansaço não pode ser maior que o compromisso que você tem com a causa do reino. Paulo chegou ao fim porque permaneceu fiel, mesmo quando o corpo enfraqueceu, mesmo quando as circunstâncias apertaram, mesmo quando tudo ia contra ele, ele estava permanecendo fiel àquele que o chamou. Quem deseja terminar bem precisa continuar, mesmo se estiver difícil a tua caminhada. Há muitos soldados em batalhas que são feridos. Há muitos soldados em batalhas que sofrem tantas aflições. Mas nós temos um Deus que traz o bálsamo, nós temos um Deus que refrigera, um Deus que cuida e que nos coloca de pé para quê? Para continuar lutando o nosso bom combate. Nós temos um Deus que nos garante, Ele mesmo diz, olha, quando eu posso olhar para o céu, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você está levando seus olhos para onde? O nosso Deus garante que Ele vai estar conosco em nossas caminhadas. Acabei a carreira, combati o bom combate. E esta próxima palavra é maravilhosa. Guardei a fé. Paulo ele não diz que guardou títulos, posições, o aplauso das pessoas por onde ele passava e falava do Evangelho. Ele diz que ele guardou a fé. Tudo na vida pode ser perdido, menos a fé. Guardar a fé exige vigilância completa. Jesus não diz orai e vigiai, Ele diz vigiai e orai. A vigilância deve estar sempre firmada na vida do cristão. Meus queridos, guardar a fé diante do que esse homem estava passando. Eu li
aqui no texto os versos 7 e 8. Mas no verso 6, ele diz algo que até arrepia quando nós pesquisamos para ver o que é. Ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Vocês sabem o que significa oferta de libação? No Antigo Testamento, quando eram entregues as oferta de libação nada mais é do que uma oferta líquida, a última oferta entregue. Quando a pessoa ia entregar a oferta, ela trazia o animal puro, o cordeiro, e eles pegavam e queimavam aquele cordeiro por inteiro, até os ossos, até virar cinza. Depois que chegava nesse estado esse animal, eles vinham com a oferta de libação, que poderia ser um vinho, poderia ser o azeite ou mel, caindo sobre aquela oferta, sobre aquele fogo. E o texto diz que quando aquela oferta cai, ela, até se secar todo aquele líquido, ela chega como um aroma agradável à narina de Deus. Imagina Paulo dizendo essas palavras: olha, eu estou sendo entregue como uma oferta de libação. Eu estou sendo a minha última oferta agora neste momento a Deus. Você tem noção do que significa isso na vida do ser humano? Mesmo sabendo que não há mais saída para você, a morte está ali. Olha, eu estou me entregando a Ti, Senhor, como a última oferta que o homem pode entregar em vida. Mesmo assim eu não vou desistir, a minha fé está intacta, diante de tudo que eu passei na vida. Tudo pode ser perdido, menos a fé. A fé precisa ser protegida contra o pecado. Quando o pecado bate à nossa porta, ou infelizmente quando até cometemos o pecado, temos a fé que nós estamos diante de um Deus que está hoje tendo misericórdia de nossas vidas. Ainda não está como juiz, mas o seu Filho Jesus Cristo como nosso advogado, dizendo: filhinho, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecarem, saiba que eu estou aqui. Lute contra os seus desejos maus. Não deixe que isso venha tirar a tua fé em Jesus Cristo. A nossa fé precisa ser protegida contra o engano e o esfriamento espiritual. Ainda aqui nesse capítulo, Paulo, ele estava dizendo: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, seguindo os seus próprios desejos. Hoje, infelizmente, nós vivemos essa triste realidade, em que muitas pessoas desvirtuam a palavra do Senhor e querem fazê-la viva para as suas próprias concupiscências, negando a fé em Jesus Cristo e na sua sã doutrina, na sua palavra. Hebreus capítulo 6 descreve pessoas que viveram, experimentaram da graça do Senhor, experimentaram dos dons do Espírito Santo, mas preferiram virar as costas, resistiram à graça de Deus, resistiram ao Espírito Santo, para viver conforme as suas próprias vontades. Isso se chama apostasia. E para essas pessoas, até começaram bem a sua caminhada, a sua jornada, mas não guardaram a fé. Como assim, pastor? Pessoas que viveram,
pessoas que tiveram comunhão profunda, mas decidiram abandonar. Quando abandonamos a fé cristã após ter experimentado a graça, ao Espírito Santo, a palavra de Deus, mas decidiram rejeitar. A fé guardada sustenta a esperança da recompensa. Existe uma recompensa para aqueles que seguem até o fim. E eu não estou falando de uma recompensa material. Não é a chave do teu carro novo. Não é a tua casa própria. Não é um valor a mais na tua conta bancária. Mas a eternidade daqueles que vão até o fim. Paulo olha para o futuro com segurança, porque ele permaneceu fiel no presente. Quem guarda a fé termina a carreira com paz no coração. A nossa profissão de fé no Evangelho deve ser mantida com fidelidade até o fim. Até o fim. Pode estar doendo, pode estar sendo difícil, pode estar sendo espinhoso. Você pode estar passando por naufrágios na tua vida, nas tuas emoções. Você pode estar sendo perseguido. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Isso significa que nós devemos ser fiéis à confiança que nós temos em Jesus Cristo. Nós precisamos ser fiéis a Deus, custe o que custar. Apesar das aflições, das tentações, dos perigos que passamos, apesar de todos os conflitos internos e externos, seja o que for, seja fiel até o fim. Nós precisamos manter a fé inabalável, não uma fé adulterada. Paulo fala isso em Timóteo, que nós devemos ter uma fé não fingida. Essa fé não fingida, ela nos fará encarar opiniões contrárias, ela fará que a gente tenha coragem, uma intenção e perseverança. Por que eu falo isso, meus queridos? Hoje, eu vejo as perseguições que os nossos filhos têm sofrido nas escolas. Se você vê hoje uma universidade federal, dá até pena, irmãos, porque está totalmente politizada. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a se defenderem contra essas astutas ciladas malignas. Vem com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, trazendo apologias diabólicas à mentalidade dos nossos filhos. E muitas vezes até nós somos levados por vãs filosofias. Permaneça firme e constante. Para que Paulo pudesse guardar a fé. Vamos brincar um pouquinho na escola bíblica dominical, irmãos? O que mais ele precisava fazer para manter a fé intacta? A fé vem por quê? Responda. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu não posso trazer um manual para vocês aqui, o pastor Rodrigo, olha, vocês vão fazer assim, 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 tantas horas por dia. É decisão pessoal de cada um, meus queridos. Mas seja sincero com você mesmo. Quanto do teu tempo diário você gasta com a palavra do Senhor? Quanto do teu tempo diário? Todo mundo sabe aqui que eu gosto de futebol. Às vezes eu faço essa pergunta para mim mesmo. Será que o tempo que eu gasto com a palavra do Senhor é o mesmo tempo que eu gasto assistindo o Corinthians sendo campeão, batendo no São Paulo, Palmeiras, Guarani, todo mundo? Vigia, irmão. Mas é uma realidade para as nossas vidas. Eu não gosto de futebol, tudo bem. Quanto tempo você gasta mais vendo programas de TV ou mexendo no celular do que está se edificando a tua fé na palavra do Senhor? Muitos não têm um devocional diário, mínimo. E é por isso que não conseguem
Dizer com propriedade como Paulo dizia: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé está abalada por quê? Porque não está sendo alimentada. Ah, mas eu leio a Bíblia, não entendo. Irmãos, nós temos GCN, nós temos Escola Bíblica Dominical, nós temos um curso na internet de maturidade cristã, espiritual. Aqui nessa igreja você tem chance de conhecer a palavra, sim. De ser alimentado, sim. Sabemos que nenhuma igreja é perfeita. Desse erro nós não cometemos. Graças a Deus. Busque o verdadeiro alimento, aquilo que vai deixar a tua fé intacta. Viver uma fé não fingida. Não se esquive nem tema aos opositores da fé, mas testemunhe tudo o que Cristo é e fez na tua vida. Alimente a fé do teu próximo através da tua vida, em nome de Jesus. Em quarto lugar, desde agora a coroa da justiça me está guardada. A recompensa não é fruto do mérito humano, mas da fidelidade de Deus em nossas vidas. Paulo, ele não confiava em suas obras, mas na justiça do Senhor sobre a sua vida. A esperança futura fortalece a perseverança presente. Aquele que sabe o que espera no fim, ele não desiste no meio do caminho. Se você sabe o que está te esperando ali na frente, você não vai desistir. Por mais barreiras que cheguem à tua frente, por mais adversidades que você possa passar, você sabe o que está te esperando ali na frente. E este ali, para muitos podem às vezes estar tão distante, mas às vezes nem imaginamos que está tão perto. Como eu escuto pessoas falando: olha, eu quero morrer em Cristo, eu quero morrer com Jesus. A certeza que a palavra de Deus diz que todos vão morrer, meus queridos, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Obviamente que se eu morrer hoje, eu quero morrer com Cristo. Mas eu espero ansiosamente o arrebatamento da igreja. Eu creio nisso. Eu creio que um dia Cristo virá. E se eu não tiver conhecido a morte nessa terra, eu estarei com Ele pela eternidade. Eu espero por isso. Não espere a morte vir sobre a tua vida, espere a volta de Jesus Cristo. Ela pode acontecer a qualquer instante. Mateus nos alerta e diz: olha, vai ser num piscar de olhos. Assim como você não sabe o dia que o ladrão virá, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu tenho essa esperança no meu coração. Aleluia. A promessa é para todos aqueles que amam e esperam a vinda de Cristo. Não é exclusiva para apóstolos, não é exclusiva para um grupo de pessoas que acham que são salvas. É para aqueles que creem no santo nome de Jesus Cristo e vivem a sua vida com fidelidade até o fim. Por isso, coloque as suas expectativas em Deus, não nas pessoas. Como já aconteceu comigo, talvez aconteceu com você, de ouvir pessoas que hoje estão afastadas do caminho do Senhor, alegando que se decepcionaram com pessoas. Eu sei quem morreu por mim, eu sei quem me amou incondicionalmente, e é para os braços dele que eu estou indo. Você está indo também? Aleluia. Terminar bem é viver hoje à luz da eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que forem fiéis até o fim. Se coloque de pé, igreja, em nome de Jesus.